Sejam bem-vindos ao 8º episódio aqui do nosso Ternários Talks, onde a gente fala sobre sociedade, tecnologia, inovação, ou seja, a gente fala sobre tudo por aqui, né? No mês das mulheres, mais mulheres maravilhosas, poderosas. Estamos aqui com 3 mulheres incríveis, a Andrea, a Roseli e a Amanda. De áreas que aparentemente podem parecer diferentes, mas elas falam, conversam muito entre si. A área da beleza estética e a área da terapia. Tanto a Andrea quanto a Roseli trabalham como terapeutas e elas atuam também com iridologia. Eu vou começar querendo saber, afinal de contas, o que é a iridologia? Posso começar? Posso. Iridologia estuda o corpo humano, nossa, não só o físico, mas também o comportamental e o emocional através dos olhos. Como que eu consigo identificar através dos olhos? Através de uma foto, através de manchas, sinais, pigmentações. O olho mostra, então, como que está as debilidades do corpo. O olho não mostra doenças, ele mostra o diagnóstico de como tratar o teu corpo diante das manchas e sinais que o olho apresenta. E cada olho é diferente do outro. Sim, com certeza. Cada olho é diferente e cada sinal também é no olho de uma pessoa, uma cor de repente mais escura ou mais clareada, um sinal, sinais de anéis totalmente diferentes. Cada olho de um jeito, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua natureza. Uma coisa até que eu estava falando com meu filho ontem. Tudo bem, é iridologia, é íris. Mas essas pessoas que têm manchinha no olho, no branco do olho, Também também tem. abrange? Com certeza. Todo o olho, a parte da esclera, a parte pupilar, a parte mais colorida do olho, todo o olho revela, todos sinaizinhos. Legal. E essa parte de ansiedade? O olho mostra também, até o nível. Até o E nível de o que é legal ansiedade. que a Andrea falou, é as áreas que são, nós identificamos, né, Andrea, na Sim, iridologia, tem as áreas em que a ansiedade é maior. Às vezes está lá na área do sistema respiratório, olha, então a pessoa tende a ter uma respiração mais curta, o que já é um sintoma natural da ansiedade, né? A pessoa fica mais agitada, mais acelerada, e as áreas elas dão a indicação de que qual órgão dela ficará até mais fragilizado por conta da ansiedade, se não cuidar, exatamente, né? Se não cuidar. exatamente. É a situação que a mente adoece o corpo. E cura Ex- também. E cura Exata. também, é verdade. Muito É. lindo Exato, isso que ela falou, que tudo tá dentro, as alternativas estão disponíveis dentro da nossa mente, né, André? exatamente. O olho mostra. E o meu trabalho com a terapia, com a mente, é trazer essa cura para o paciente que muitas vezes não sabe. Então, é possível, sim, através da mente, curar traumas, curar ansiedade, curar problemas físicos também. Muitas pessoas recebem a notícia que estão com câncer. Todos morrem? Não. 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 Por quê? Eles decidem na mente que querem se curar, que querem acreditar que Deus, o universo, a crença que cada um tem, que vai curar, que vai ser curado. Você sabe que isso é muito forte? Muito. Porque o meu avô, ele recebeu um diagnóstico de câncer e o médico falou, e era na bexiga. E o médico falou para ele: você tem de 3 a 6 meses de vida. E o meu avô nunca aceitou e era muito agressivo. Ele fez uma cirurgia, ele tirou, extraiu, mas o médico falou que já estava em metástase. E meu avô viveu mais 15 anos bem. Pois então. Olha, que Ele incrível. nunca falou o nome da doença. Quando os médicos falavam, o câncer, tal, ele, ele falava assim, ó, a doença ruim, eu não tenho essa doença ruim. Ele nunca falou a palavra.
uma autossugestão para o cérebro, né? E Isso. a fé também ajuda muito. Então, E ele era uma essa pessoa... autossugestão que dá o comando para o cérebro, pronto. A pessoa passa. Eu acho que a palavra que a gente tem muita força, né? O que a gente fala, o que a gente transmite, tem muita força. Quando eu trabalhava na parte hospitalar, eu trabalhava com muitas pessoas com câncer. Então, assim, a gente via a força que eles tinham em fé, ou mesmo na palavra deles, que eles iam se curar. E muitas das vezes não se curavam, mas prolongavam ali um pouquinho o tempo deles de vida, sabe? Tinha um bem-estar. Sim, eles se agarravam numa força ali que eles iam sair daquilo. E algumas das vezes saíam e outros duravam além do que a gente achava que iria durar. Da expectativa, né? Sim, Pois é, essa história do meu avô aí, a Andrea me lembrou. Aqui, ele nunca falou o nome da palavra, da doença. Ele falava, eu não tenho essa doença ruim. Tinha, ele sabia que tinha, né? Inclusive, uma época, ele apareceu um tumor aqui. E aí extraiu. E ele já era idosinho, assim. Ele tinha já 80 anos, 70 e poucos anos, quase 80. E aí ele falava, ai, é que eu fiz plástica. Olha. Porque daí ele ficou com a pele bem esticadinha. Olha. Ele não Que falava. Ele era, assim, uma pessoa ultra positiva, de Ele uma mudava a fé. percepção faz daquilo. Não toda foi a uma cirurgia de diferença. câncer, foi uma plástica. Uma plástica, ele falava que ele fez plástica. E aí minha avó ficava brava. Porque ele é lindo, meu avô era lindo. Era um italiano, de olho azul, altão, assim, tinha 2 metros. Ele era lindo. E ele falava, porque olha minha testa, como é linda, eu fiz plástica. Ai, gente, mas era demais, demais. E aí, você tá vendo, né? sim. Até o idoso sabe Sim. que Tá. a questão da beleza Ajuda. ajuda. É importante, mesmo que esteja no momento ali ruim da vida dele, né? Que era no caso que ele estava com câncer, ele levou pro lado da estética, porque sabia que ele ia se sentir melhor se ele levasse assim, né? Uma belezinha, uma belezinha. E assim, Amanda, você já recebeu pacientes lá na clínica querendo uma transformação extrema, com certeza. Sim. Como que você comunica isso com o paciente? Porque um profissional qualificado, ele também encaminha para uma terapia. Sim. Lá eu recebo bastante mulheres, e tem homens também. Uhum. E quando chega um paciente mostrando um filtro do Instagram pra mim, falando, olha, eu quero ficar com o meu rosto assim, eu quero ficar com o meu lábio assim. Eu tento entender realmente o que a pessoa necessita, qual é a sua necessidade. E explico que não tem necessidade dela ficar com o rosto daquele, porque não existe. A gente tem que melhorar o que ela já tem de bonito, realçar o que ela já tem de bonito. Então, assim, se a pessoa quer além do que eu posso fazer, que até no meu Instagram eu abordo muito o tema de naturalização facial e não harmonização facial, para a pessoa se sair bem e natural e não transformar uma outra pessoa. E sempre indico também, olha, se você não está satisfeita com os procedimentos estéticos que você realiza e sempre quer mais, mais, mais e mais, aí não é mais sobre estética. É sobre a sua cabeça, é sobre você. Exato. Então, procura ajuda, né, de pessoas qualificadas nessa área que vai poder te ajudar. Porque, por mais que você faça muitos procedimentos, você nunca vai estar satisfeita. Então, não vai partir de mim dar o que ela espera, porque ela não sabe o que ela quer ainda. Então, é melhor ela procurar ajuda, fazer um tratamento terapêutico, procurar ajuda que ela acha que deve procurar, e depois ela voltar e a gente realçar o que ela já tem de bonito. Exato. Entendeu? Porque esse desarranjo emocional, ele afeta diretamente como a gente se enxerga. Sim, Sim. com certeza. O que a gente estava falando, né? É a percepção distorcida de si mesmo, né? Tava explicando. Geralmente vem de uma forma como ela recebeu sobre a própria imagem lá na infância. E tá muito relacionada à necessidade de agradar alguém. Sim. Muito E isso. geralmente quem é esse alguém? Quem criou. Né? Então, lá na primeira infância, né, André, do 0 a 7 Isso. anos, é instalado alguns programinhas na nossa mente. A gente já vem com uma herança já transgeracional dessa memória, né,
memória de comportamentos e sentimentos. Aí, quando lá do 0 aos 7 anos, enquanto essa criança é gerada e até aos 7 anos, está se formando a consciência. Ela não tem noção do que é certo e do que é errado. Para ela, tanto faz. Então, a única necessidade de uma criança é receber afeto, amor e ter tempo com ela, né? Sim. Então, a criança, ela observando o mundo da forma do ponto de vista dos pais, se esses pais não tiverem equilíbrio, se não tiverem um mínimo de noção como conversar ou observar a necessidade dessa criança, ela nasce com uma visão, ela cresce com uma visão distorcida sobre o que acontece na vida dela, sobre como ela se vê com a vida dela. Sim, com certeza. Eu percebo nos meus pacientes que a maioria dos pacientes que tiveram problema com pai, mãe, ou foi abandonado pelo pai e pela mãe, geralmente essas pessoas apresentam um caso de depressão, de ansiedade muito grande. Então, Exatamente. na terapia, nós não precisamos tratar somente a pessoa presente, nós precisamos tratar essa memória da infância, que Exato. está machucado, que está ferido. E eu sempre falo dos 3 princípios básicos da PNL, que é como a criança ou o adulto, ela quer sobreviver no ambiente que a gente vive, qualquer ambiente que a gente viva. Então, lá tem o princípio da distorção, né? A criança, quando ela está num ambiente onde é muito difícil para ela vai para distorção. Sim. Então, ela distorce a realidade. Mas também tem a deleção e a generalização. Então, são processos inconscientes que a mente busca para sobreviver. E depois, mais à frente, eu vou explicar um pouquinho cada um como funciona ali na estética. Eu vejo muito assim em relação à minha filha, né? Você estava falando do exemplo que a gente dá para as crianças, na criação, tudo. Eu vejo muito para minha filha, ela tem 7 anos. E eu vejo comportamentos dela que é exatamente o que eu faço. Sim. Isso O jeito aí. de se maquiar, Exatamente. o jeito de comunicar, de se Gesto. expressar. Eu falo muito com as mãos, né? Ela é igualzinho. Às vezes até falo pro meu marido, eu falo assim, gente, é uma mini Amanda, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado o que a gente faz, né, com os filhos da gente, porque a gente é o espelho. Sim. Nós somos os espelhos deles, principalmente nessa idade. E me assusta às vezes, confesso que me assusta, porque eu falo, meu Deus do céu, que medo, né? De estar errando, depois chegar lá na frente, não era da maneira certa, e ela acaba se confundindo aí. Mas eu acredito que você E- tem esse medo, vamos dizer assim. Não é medo, né? É responsabilidade. Porque muitas pessoas hoje falam que não são pais, são criadores de filho. É. Que, eu vou fazendo e, eu errei, mas é assim mesmo e todo mundo erra. Todo mundo erra, mas eu acho que a gente tem que buscar a melhor versão, Sim. porque a gente, primeiro como ser humano e depois como pais, a gente tem essa responsabilidade social de entregar um ser humano bom para a sociedade também. Isso. Que não desencadeie mais traumas em outras pessoas e em si mesmo, porque o autocuidado. Aí a gente pode falar também, né? O limite da estética do autocuidado e a falta. E quando extrapola isso, que daí já vira falta de autocuidado Sim. mental. Sim. E alguns estudos foram comprovados que 55% o que a gente fala, 33% é como a gente fala, que é o timbre de voz ali, e apenas 7% é o que a gente fala. Então, olha como o comportamento ele afeta essa questão de autoestima. E se eu venho de uma mãe que não tem uma boa autoestima, uma boa autoimagem de si mesmo, que já vem já de processos anteriores, como é que essa menina ou esse menino vai ter uma boa autoestima? Como é que é? Não tem, o copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E antes, pelo menos na minha criação, não sei, né, de vocês, mas era muito assim, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu estou certo, independente de qualquer coisa. Sim. Não tem, né? Não tem Criação mais. antiga, né? Sim, não tem Cala a mais boca, como fica quieto, né? uma conversa que nem tem hoje. Eu converso muito com a minha filha, ela tem 7 anos, mas eu converso muito com ela. Explico que eu sou a mãe dela, mas eu também posso errar.
Eu também não sou imparcial de erro. E se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa pra ela sem problema algum. E antigamente não. Antigamente, se o pai e a mãe da gente faziam alguma coisa, a gente sabia que estava errado. Não falava nada. Nós ficávamos magoados, mas eram nossos pais. Então, independente de qualquer coisa, a gente tinha que lidar com nossos traumas depois, sabe lá Deus como, né? Quando a gente fosse, conforme a gente fosse crescendo. Por isso é uma geração mais reprimida, né? Muito. Porque você não tem o direito de falar, expressar o que você sente. É muito complicado. Sim, a nossa mente, ela é atemporal. Isso. Então, ela grava. Subconsciente. Nosso lindo, maravilhoso subconsciente, ele grava tudo, o que é bom, o que é ruim. A nossa mente frontal, a consciente, Elô, ela quer o que você falou. Eu não quero fazer nada errado. Eu sei o que é errado, eu não quero fazer, eu não quero ter depressão, eu não quero ter traumas. Mas o subconsciente, desde fase criança, na verdade, desde bebê, ele começou a gravar Isso aí. coisas que nós ouvimos. E principalmente quando a figura pai, mãe, os avós, família. O nosso subconsciente gravou comportamentos dessas pessoas. E na terapia, nós precisamos, sim, reprogramar esse subconsciente e plantar ali as sementinhas do bem para ele, para que a gente consiga reagir de tal forma. Então, muitas pessoas não entendem o porquê tem depressão. Muitas pessoas não entendem o porquê são ansiosas, não entendem o porquê que elas são bonitas, mas não se acham. Tem traumas, querem... Tudo que você faz, de repente, na tua área, de repente vai ter um paciente ou outro que, às vezes, não está feliz consigo mesmo. Mas o problema não está no profissional, o problema está Na pessoa. na mente. E nem na aparência tá na nem na pessoa, né, aparência. muitas vezes. Até Está na porque a mente. mente inconsciente, que a André está comentando, ela opera a 3 trilhões de tera por segundo. Nossa, é muito... E o consciente, que é o que nós estamos falando, é o que nós estamos conscientes aqui nesse momento, É o presente. é 2 bilhões, é o presente, é 2 bilhões apenas de tera por segundo. Então, ele É muito, pulsa muito mais muito. rápido enquanto você quer fazer alguma coisa, mas o seu inconsciente já está dizendo, faça essa. Você nem entende o porquê você está fazendo, mas é baseado naquela estrutura de programação lá do 0 a 7 anos. E assim, hoje o que eu vejo trabalhando nessa área, porque eu vim de uma área totalmente diferente, né? Sabe? Conta rapidinho Vou aí contar sua um história. pouquinho. Eu sou auxiliar técnica de enfermagem, depois, né, com o tempo, fui fazendo minha faculdade, me formei como enfermeira e depois fiz a minha pós-graduação em estética e cosmetologia. Então, assim, eu sempre trabalhei na parte de urgência adulto e pediátrica, TI, etc. É um mundo totalmente diferente. Sim. Porque quando eu trabalhava em hospital, eu não lidava com a autoestima da pessoa, mas sim com a saúde em si, né? Meu propósito ali era outro. Sim. Aí migrei para a parte da estética. Um mundo totalmente diferente e desafiador para mim, porque você está lidando com a autoestima da pessoa, com o sonho de uma pessoa, e às vezes é desafiador até para mim lidar. Porque eu também tenho meus traumas, as minhas Sim, inseguranças. com certeza. Então, quando eu vou aconselhar, eu vou ouvir o que a pessoa quer, tentar entender um pouco a expectativa que ela deseja, e em cima da expectativa eu trabalhar um protocolo natural para ela, é muito desafiador para mim. Porque muitas das vezes a gente não sabe muito o que a pessoa quer. A gente faz o protocolo, eu faço o protocolo, olha, esse aqui. Isso aqui vai ficar legal para você. O que que você acha? Ah, não, eu gostei. Só que daí a gente faz, a pessoa não gostou. Aí a gente faz de novo, a pessoa não gostou. E faz de novo, a pessoa não gostou. Então, entra muita terapia nisso, porque é desafiador até pra gente que trabalha nessa área. Imagina. Porque todo mundo tá em busca do corpo perfeito, do rosto perfeito. E não existe. Não. Não existe. Cada um tem o que é de bonito e a gente pode realçar com a estética, óbvio. Você pode fazer um botox para melhorar uma ruga, para prevenir uma ruga. A gente pode fazer um preenchimento para realçar o lábio daquela pessoa. Pode, mas tudo dentro da normalidade. A partir do momento que sai da normalidade, aí eu não consigo mais agir. Eu prefiro me retirar porque indicar uma pessoa que vai ajudar de outra forma. Aí quando ela voltar comigo, a gente faz um trabalho legal e que ela vai gostar e vai sair satisfeita. Mas minha história é um pouquinho isso, então
foi um mundo bem totalmente diferente pra mim, desafiador até hoje. A Eloá sabe um pouquinho, mas é bem... Acredito que cada profissão, né, tem os seus desafios. Sim. E o que importa é não desistir, né? Uhum. Não desistir dessa profissão que você ama, que está no coração. E muitas vezes, quando nós conseguimos identificar isso, nós temos sucesso, porque tem muita pessoa que está na profissão errada. Sim. Tem. A maioria, A na maioria verdade, né? é. Que Tem não sabe. muitos que é por dinheiro que está ali. Sim, Que só pensa no retorno financeiro. E não na autoestima da pessoa, no que vai deixar ela bem. Porque eu posso chegar um paciente lá e falar, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Se eu fosse uma profissional incoerente e antiética, eu faria. Bem, eu faço, não vai ficar legal. Eu sei que não vai ficar, mas eu sei que eu vou estar ganhando o meu ali e não vai ser pouco, entendeu? Então, É. assim, a parte da estética hoje, principalmente na parte de harmonização facial, corporal, ficou muito prostituída. Ficou bem banalizada. Muito, porque assim, todo mundo faz. Um recém-formado hoje faz. Um- uma, uma pessoa que não tem uma graduação hoje faz. Então, assim, hoje é difícil você confiar em quem você pode fazer um procedimento desse. E não é um procedimento pouco invasivo, que nem falam, não é um procedimento bobo, e sim um procedimento que você vai realizar e que vai mudar o seu rosto ou prejudicar o seu rosto ou o seu corpo. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes: procurem o profissional certo, procurem um profissional capacitado, pesquisem sobre esse profissional, pesquisem sobre o produto que ele está utilizando em você, Isso é importante. para não dar intercorrência depois e você sair com a sua autoestima ainda mais abalada. É muita informação, né, Amanda? É Dá muita. pra ficar confuso mesmo. É. E assim, como a gente estava falando, ficou muito banalizada isso, né? A parte da estética. O pessoal hoje vai muito pelo preço. E não Sim. pelo investimento. Uhum. O investimento e preço é totalmente diferente. Você vai investir o seu dinheiro para você sair bem. O preço não. Você vai lá, você vai estar buscando para pagar mais barato. Só que daí você não sabe o que tem por trás do mais barato, né? sim. Mas as pessoas são muito assim hoje. Mas como, por exemplo, terapeuticamente falando, a pessoa já está ansiosa. Ela já está, muitas vezes, com uma visão distorcida de si mesma. Ela tem organização mental, eu não sei se essa seria a melhor palavra, para pensar em todo esse processo e fazer essa análise. Olha, eu tenho que procurar um profissional, eu tenho que avaliar esse profissional, eu tenho que ver o que falam dele, eu tenho que ver se isso que eu quero fazer é realista. Porque, por exemplo, eu tenho 1,59 m, não adianta eu querer falar que eu quero ser modelo. Gente, eu tenho 1,59 m, pelo amor de Deus. Eu não vou ter 1,80 m. Ninguém vai conseguir fazer isso por mim, entende? A ansiedade, ela é muito subjacente, Eloá. Ansiedade, a palavra ansiedade, todo mundo, ansiedade. Ela só é um sintoma. Então, Isso. o que a gente ajuda a pessoa nesse sentido, aí que entra a terapia? É o medo de ser deixado. Sempre ele está embasado no medo. Então, quando nós começamos a fazer um processo terapêutico, e que é muito rápido, por sinal, gente, não precisa, porque a gente não fica prestando atenção, o sintoma, ele leva lá para o processo. Qual é o processo que está fazendo a pessoa ficar buscando muitas formas de se ver dela achar, do ponto de vista dela achar que é bonito, e essa programação e essa percepção que foi instalada nela que gera ansiedade. E a ansiedade é onde está? No medo de ser deixado. Não adianta. Várias pesquisas, vários estudos que eu vi, a ansiedade vem do medo de que aquele passado se repita naquele presente. É muito excesso de passado vivendo no presente com medo do futuro. Sim. Essa é a ansiedade. É a necessidade de aprovação para você não ser porque deixado, se eu tenho abandonado. aprovação, Eu não sou. eu tô sendo amada. Sim. Aprovação significa amada. Eu fui aprovada, eu fui amada. Sim. Essa é a percepção da criança. Então, foi desaprovada. Não tô sendo amada. Sim. O objetivo do ser humano é amar e ser amado. Quando eu sinto que eu não tenho amor naquele ambiente, aquilo lá vai se distinguir para diversas formas. Como a mente vai interpretar aquilo?
Então, ela leva para a vida aquela necessidade de sempre estar muito bonita, de sempre. E aí, nessa embaralhamento porque lembra que a mente ela faz uma bagunça para poder sobreviver, Sim. age até de forma bizarra. Por isso que vem as bizarrices, né? Que a gente vê aí Sim. é bizarro você ver, mas é uma tentativa de sobreviver naquele mundo dentro da pessoa. E a mídia influencia muito isso também, né? Com Que certeza. estabelece um padrão. Então, você vai ser aceita se você for isso. Isso já é um assunto bem conhecido, bem falado sobre isso. Mas onde está? Onde está a verdadeira, o gatilho disso? E é isso que a gente busca, né? Uma vida em harmonia nesse sentido, de se olhar e ver o que é bonito, o que é feio para mim, né? Aonde que eu tô buscando o que é bonito, o que é feio? Quem que te disse que você é feia? É. E uma pessoa vem pra mim e fala assim, eu não... Que nem quando a gente iniciou, você se queixou de uma situação com você, né? Da estética. É. Mas aí, olha a raiz onde tava. Porque eu olhava pro meu pai e quando eu vejo o meu pai, eu não vejo coisa boa. Eu vejo muita tristeza ali. Então, a gente vai trabalhar nesse processo, como você vê o seu pai. Sim. E aí, a questão de você se ver modifica totalmente. Muda tudo, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado no equilíbrio. Buscar sempre o equilíbrio, que também uma pessoa, a gente tá falando da estética, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente, não sei se principalmente seria a melhor palavra, mas com aquela pessoa que se larga também. Que isso também é um sinal Sim. que a pessoa não tá bem. Porque a pessoa não... Já Vai para começa... outro posto, né? Daí ela não... Ela já tem... Já chega até num nível de higiene pessoal mesmo. Então, são pequenas coisas. Eu tava conversando outro dia com uma psiquiatra e ela tava me falando do burnout, que o primeiro indício é a pessoa, a mulher, na mulher, é não lavar o cabelo. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, sabe que é verdade? Porque você vai lavar o cabelo, daí você tem que secar o Dá cabelo, um trabalho. né? A gente que é mulher sabe que dá trabalho. E aí, ali você já perde quase 40 minutos. Perde, não, investe. Quase 40 minutos, né, Amanda? A linguagem. Minha que legal. linguagem é investimento. E muda tudo quando você fala isso. Sim. Até quando vamos fazer um orçamento, quanto é o preço? Qual é o preço? O valor do investimento é esse. Porque é um investimento em você. Você vai estar investindo em você. Se não for para deformar, se você buscar bons profissionais, que nem a Amanda, Sim. né? E se você tiver boas terapeutas, igual a Andrea, Obrigada. né? E a Roseli, até me passou o nome. Você não vai ter problema. Só que quando a pessoa tá numa situação dessa, ela não enxerga que ela tá nessa areia movediça, porque eu entendo que é uma areia movediça. Sim. Que quanto mais você mexe, mais você vai se afundando. E aí, nem todo mundo busca ajuda, porque ainda tem muito menos do que antes Paradigmas. o estigma de, isso daí é pirado mesmo, você precisa de ajuda, né? E na Só verdade, precisa de todo terapia. mundo precisa de ajuda. Todo mundo. Até o terapeuta. Principalmente Sim. o terapeuta, porque eu imagino que vocês escutam, Consome muita energia. consomem muita energia, eu o tempo todo ouvindo. Mas tem técnicas para Pra que a se gente não blindar. absorva. Sim. Tá? Por exemplo, tem a técnica da dissociação. Você dissocia. Que você tá ali para ser uma ferramenta para ajudar aquela pessoa. A alternativa tá dentro dela, ela só não sabe disso. E às vezes nem a gente sabe quais respostas vão vir ali para ela. Então, nós dissociamos. Por mais terrível que seja que ela esteja falando para você, a gente vai sempre dissociar. E essa dissociação entra a parte terapêutica, as ferramentas, o conhecimento que você tem ali. E o ser humano fica aqui do lado, porque ele também é importante. A gente precisa ser uma alma humana ao tocar a outra alma humana, né? Sim. Sim. Mas ele tem um horário para entrar, tem um tempo para entrar e tem um tempo para ele sair também, porque senão você não consegue ajudar essa pessoa. E especialmente quando aquela questão é parecida com uma que você já experimentou ou que você está experimentando.
Aí eu imagino que deve ser Então, mais tem que delicadinho, né? dissociar. Sim, tem uma técnica que meu mentor ensina, que é separe o que é seu e separe o que é do outro. E isso não só na terapia, não só para os pacientes, Leva para a 24 horas. família, para tudo. Você tem que separar. E, gente, parece fácil, né? Falar separe o que é seu e o que é do outro. Não é fácil. É um exercício. É um exercício mental, é uma terapia. E principalmente quando nós estamos em situações que alguém da família está doente, você saber apoiar e não ficar absorvendo aquilo o tempo todo. Nossa, por exemplo, eu tô aqui com vocês, meu pai tá doente. Então, se eu não sei separar, eu ligaria para a Elô e falava assim: olha, Elô, não vou porque meu pai tá muito doente, eu não tenho suporte emocional para ir. Se eu não fosse terapeuta e não tivesse me preparado, realmente eu não teria esse suporte. Então, estando aqui, eu tô sabendo separar o que é meu, o que é do meu pai, e no momento certo eu vou lá estar com ele. Mas eu preciso separar. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. O mundo, muitas vezes, quando a gente consegue separar as Nos coisas, julgam. exatamente. E a gente, como mulher, é muito mais cobrada por cuidar, por ceder, por apoiar, Filha, principalmente. se deixar de lado. Por exemplo, eu tive um episódio essa noite e eu falei: olha, eu não posso ir até aí, porque amanhã cedinho eu tenho um compromisso. E assim, era uma situação que a pessoa. Claro, a pessoa estava triste, estava preocupada, mas a pessoa conseguia resolver e já tinha 3 pessoas dando suporte ali para aquela pessoa. Não era uma situação de vida ou morte e tal, Uhum. mas a pessoa não gostou. A pessoa, não, óbvio. Falei, ó, mas se você precisar de qualquer coisa, você pode me ligar, tá bom? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, mas espera aí. Na noite anterior, eu já não tinha dormido. Ou seja, eu já estava cansada e Precisando. trabalhei normalmente. Aí aconteceu esse episódio com a pessoa. Aí veio essa questão do julgamento. E aí você falando, né, separar as coisas. Como que a gente, qual que é o limite? Ou o que o outro pensa é problema do outro mesmo? Então, depende do grau de importância que você dá, Eloá, para essa pessoa. Isso. É o grau de importância que você tá dando. Às vezes a pessoa, você nem conhece ela direito, mas o que ela falou, surgiu um efeito aqui dentro de você muito grande. Nossa, eu tô dizendo não, e a pessoa tá interpretando, vai saber o que ela tá interpretando. Mas não é saudável o que ela tá falando, que pela forma como ela me respondeu. É. Então, baseado nisso, qual é o grau de importância que você dá para essa pessoa? Às vezes você não conhece, mas aqui a pessoa tem uma nuance parecida com algo que faz referência ao teu passado, aos teus pais, ao quem te criou. E ali, naquele momento, se instala um gatilho de que aquela pessoa tem um grau de importância, sendo que às vezes vamos ver, eu não sei o contexto aí, mas vamos pensar numa hipótese de um contexto de uma pessoa que você acabou de conhecer. E de repente você falou, olha, eu não vou conseguir, amanhã eu tenho... E Não, uma você pessoa que eu sentiu- conheço há muito tempo. Ah, então. Mas aí, então, já tem... Talvez tenha um grau de importância para você. Tem? Tem, mas, Tem? sabe, É relevante? eu já passei pelo processo terapêutico da Amanda, da Andréia. Andréia, desculpa. Ai, tô trocando tudo. Aliás, tô passando é ainda. sono, hein? Pois é. E sabe que eu não me abalei? Assim, Tá aprendendo a se blindar. Você percebeu, mas para você tanto que eu não não teve fui. efeito sentimental. Porque eu olhei friamente a situação, sabe? É. Uma coisa que eu tinha dificuldade era sair da situação antes Ah, e olhar que legal. como uma terceira pessoa. Aí, Funciona. aí eu aprendi isso, tô aprendendo, que a gente nunca para, né? Sim. Sim. Eu falei, não, peraí. Mas já tem 3 pessoas dando suporte. Não é uma situação de vida ou morte. Eu também não estou bem, eu também tenho os meus compromissos. Então, eu vou me restabelecer aqui primeiro e depois, saindo dos meus compromissos mais urgentes, eu dou um retorno. E aí, como é que tá? Como é que foi? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Eu posso até ir lá para Perfeito. conversar e tal. Mas o mundo nos julga de outra forma. Exato.
no Então, geral. quem é o mundo para você? Não, as pessoas em geral. Quem? Por exemplo, você tem um filho. E aí, mas você tá no salão e seu filho tá com a babá. Tipo, não é o meu caso, entende? Aleatoriamente. Tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aham. Isso daí, Eloá, tem muito mais a ver com a pessoa, na verdade, tem a ver com a pessoa do que propriamente com você. Ela só expressa o que tá dentro do mundo dela. Aí, se fizer sentido pra você, você dá uma certa importância. Se não fizer sentido pra você, não dá importância nenhuma. E na terapia, você vai chegar nesse processo de aprender a lidar com alguns padrões. Isso. Temos o padrão vítima intencional, que quais são as ações dessas pessoas nesse padrão? Te fazer sentir culpada. Olha, se você não fizer isso, e a tendência é a pessoa te colocar culpa no subconsciente, tá? Não no consciente. Temos os narcisistas que querem controlar a situação e as pessoas. E esses eu digo que também é muito difícil de lidar. Eu acho que pra mim é o Esses pior. afasta-se. Em- Eu acho que pra mim é É os que a piores. Bíblia fala, afasta-se. Olha, Isso é complicado. quando chega um paciente narcisista para mim, eu não faço nem muita questão. Por quê? Não é por mal. É porque ele é tão controlador que ele vai querer controlar até o meu tratamento e até a, Sim, a E terapia. eles têm ótimos Exatamente, argumentos, André. né? É. Sim, Eles têm ótimos argumentos. Perfeito, Pra André. pensar e ouvir eles falarem, você cai na deles mesmo. Não, e eles vão querer culpar você, que você é Sim. errada. Você não é uma boa profissional, o seu preço não é bom, Sim. você está me forçando a querer fazer essa terapia. Esse tratamento Gente, não é esse pra tratamento mim. não é para mim. E o pior, ele sai defamando você para todo mundo. Sim. Olha, ela me forçou, ela me persuadiu, ela não é tão boa assim. Uhum. E aí, o narcisista, ele tem um poder controlador sobre algumas pessoas que não sabem que ele é narcisista, claro. Porque Até não porque tem... é difícil É difícil identificar, identificar. né? Eles nunca O terapeuta, confundem até a eles gente. nunca E admitem. eles não admitem também e são muito difíceis de procurar Isso. tratamento. Primeiro, eles são muito difíceis a ceder a procurar ajuda. É, e Exato. quando Sempre dão vai, certo, é entendeu? pra impressionar alguém. Sim, Quando é. vai, é pra dizer pra alguém que ele quer mudar. Ou Exato. ela quer mudar. Ou te defamar também, o defamar o profissional, tá? Uhum. Principalmente quando você é um profissional que as pessoas gostam. Um narcisista, pode deixar, eu vou lá passar com esse profissional aí, acabar com ele, todo mundo, porque ele vai te defamar de alguma forma, porque o narcisista, ele tá aqui. E você não pode ultrapassar esse teto. É. Esse teto é dele. Enquanto você estiver embaixo, tá beleza. Se você quiser ultrapassar ele, não precisa ser no profissional. Pode ser em Mas na qualquer vida, coisa, qualquer na coisa. vida. Se você está sendo mais amada, mais requisitada, mais reconhecida do que ele vai arrumar uma forma de colocar você lá Você pra embaixo, baixo. para baixo. Tem uma pessoa, não vou citar nomes aqui, É, mas eu tenho uma pessoa muito assim na minha vida, muito. E é muito complicado É de você muito. conviver com esse tipo de pessoa, porque assim, pessoa Acho que não puxar dá pra conviver, baixo. dá? mas é que é uma pessoa muito próxima, entendeu? Então É assim, Às vezes a gente não tem por mais que Você tem que conviver, mas saber. por mais que você tenha uma distância, mantenha uma distância segura, Precisa. essa pessoa, ela tenta chegar perto de você de Isso. todas as formas. Porque ela quer te derrubar. Porque ela quer te derrubar. Ela fala assim, como assim? Ela não tá falando comigo, sumiu. Não, eu vou lá, eu vou mandar alguma coisa que eu sei que vai afetar ela de alguma forma, e daí eu me retiro de novo. Mas a minha parte de afetar eu fiz. Mas o narcisista, ele tem prazer em ver o outro mal. É isso? Isso. Por exemplo, Tem cura? é difícil porque ele não quer Difícil, porque ele não quer aceitar. Ele não quer, porque ele acha que ele é não bom vê em que tem um tudo. problema, né? Não vê que existe. Tudo que você vai falar pra ele, ele não aceita, Elo. Não. Entendi. Olha, Mas você ele deve sofrer também, né? com Ou não? certeza. Sofre. Ah, eu acho, eu não É, sei, ele que sente- eu é não que sou assim, dessa gente, área, mas que assim, Ó, eu acho que é tanta, como eu convivo com uma pessoa assim, eu acho que assim, antes eu achava que era sem noçãozice, eu achava, não, acho que a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo. Mas depois passou um tempo e falou assim, não, ela tem noção do que ela tá fazendo, porque ela sabe que me deixa chateada, ela sabe disso.
E eu não vejo nenhum tipo de sofrimento ou arrependimento da parte da pessoa. Por mais que ela erre, por mais que ela saiba que ela errou, mas eu não vejo arrependimento, assim, de pedir desculpas, de... O narcisista não pede desculpa. É muito É, difícil. funciona assim, gente. Pelo que eu estudei da neurociência, a neurociência explica que esse comportamento abusivo, tóxico, ele também tem o mesmo gatilho da infância Sim. da pessoa que tem autoestima muito baixa. Aham. Então, aquela pessoa que se acha nada, essa que se acha tudo. São dois polos totalmente diferentes. Diferente. Sim. Porque é ali, ó, imagine num ambiente onde o pai e a mãe têm muita humilhação, muita injustiça. Imagina uma criança num ambiente muito hostil, muito crítico, falta de amor, muito frio, isolamento, a pessoa ignorada, a criança é ignorada. Imagina aqui, duas crianças crescendo nesse mesmo ambiente, elas podem gerar ou um padrão de comportamento muito tóxico, porque ela entende que ela não serve naquele ambiente. Uhum. Ela é tão ruim, ela é tão imprestável, que ela tem que matar aquele verdadeiro eu dela e criar um falso eu. Esse falso eu de que eu sou melhor, eu posso ser melhor do que meu irmão, e começa ali. É. E ao contrário, pode acontecer também o oposto. A criança achar que foi o meu caso. Meu caso foi. Na minha família eu tenho uma irmã que ela é extremamente abusiva. E eu só percebi isso no processo de Terapia. PNL. Porque eu entendi que todas as vezes que acontecia alguma coisa, ela sempre punha a culpa em mim para meu pai me ir lá e ó. Punir você. É. Mas Isso. era assim, num grau hard, aquilo que você estava falando da sua infância. E aí eu não entendi aquilo. Ela era mais E nem velha, seu pai. tinha um poder sobre mim, porque ela era mais velha, os irmãos mais velhos têm mais poder pessoal sobre outro Influência. irmão mais novo. Então, aqui a tendência é você pode ir para aquele ponto. Eu não me acho nada, eu sou burra, eu sou não sei, eu começo a acreditar em tudo que eu ouço e vejo ali dos meus pais. Esse foi o meu caso. Para acreditar em mim, é muito difícil. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Eu É sei ótima, por sinal. Obrigada. Eu sei Ótimo. que eu dou o meu melhor, eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu estudo todos os dias, mas assim, quando você não tem o reconhecimento de uma pessoa muito próxima na sua vida, é muito dolorido e você É. não consegue enxergar que você é boa. As pessoas de fora conseguem, te elogiam, mas eu não sei lidar muito bem com elogio. Eu não consigo acreditar que eu sou boa no que eu faço, que eu sou merecedora do que eu tenho hoje. Então, assim, é muito complicado você conviver com uma pessoa abusiva e narcisista, porque, assim, nada o que você faz vai agradar. Por quê? Porque você está acima dela. Isso. E não pode, você tem que E ficar você tem que abaixo. estar abaixo. Porque, assim, quando eu estou mal, estou chorando, ou aconteceu alguma coisa na minha vida Que é me normal, deixou que mal, acontece com qualquer um. e eu vou, às vezes, desabafar com essa pessoa porque é muito próxima a mim, aí essa pessoa me acolhe, aí essa pessoa quer me ajudar. Por quê? Porque você tá Porque naquele eu tô momento mal. abaixo, você tá mal. Eu tô abaixo dela. Agora, quando eu estou bem, mas nem liga pra perguntar se eu estou bem, se minha filha está bem, nem a minha clínica, meu consultório, ela foi conhecer. Então, assim, é muito estranho, é muito louco, e quando você começa a perceber É. o ambiente que você tá e que não é sobre você. Porque você se culpa muito. Eu me Isso. culpava muito. Eu falava, mas por Geralmente. quê? Por que ser assim? O que eu fiz de errado? Eu tô tentando dar orgulho, eu tô fazendo uma faculdade, eu tô fazendo alguma Necessidade de aprovação, Sim. necessidade de ser reconhecida, necessidade de ser amada. Sim, aí Porque você não tem tem. toda essa base, vai sempre nessa base. E você não É. tem mais uma vez, aí você se frustra mais uma vez. E sabe por que que vem a frustração? Porque se instala inconscientemente a culpa. Sim, Por isso que no protocolo nós trabalhamos medo, culpa e bloqueio. É. Porque a culpa, ela sempre se instala nas pessoas inconscientemente. E o Sim. narcisista, ele instalar Tranquilo. uma culpa aqui, tá? E ele fica tranquilo. E do narcisista pro vingador é um pulo. É. O vingador, ele é pior ainda em alguns padrões. Ele tem um celular melhor que esse.
Mas ele sabe que você gosta desse celular. Então eu quero esse. Não, mas você pode ter um melhor. Olha, essa xícara. Eu quero essa xícara. Você gostou dessa xícara, eu quero ela. É. Ah, você sentou nesse lugar? Não, esse lugar aí eu quero ele. Não, pode sentar, tá tudo bem. Mas hoje, assim, São padrões, né? eu fazendo minha terapia, né? A Tratando, me gente se cuidando, blinda. a gente consegue entender, enxergar que não é sobre a gente, não é eu, não adianta o que eu fizer. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu querer aprovação, pior vai ser. Uhum. Então, assim, não é sobre mim, é sobre ela. Então, ela tem que lidar com as informações que ela tem, porque eu sou assim. E eu vou continuar sendo assim. É. E se ela não consegue suportar o meu crescimento, é melhor cada uma tá do seu lado, né? Opostos. Mas eu me blindar para eu pelo menos ter uma convivência tipo, da política da boa vizinhança Isso. ali. Isso. Só. Estabelece limite, E né? principalmente, gente, é muito difícil lidar quando o narcisista, ele tá se instalado na família. É. Ele vai tentar queimar você para a família. Ele tá se instalado num grupo profissional, ele vai te tentar te queimar no teu grupo profissional, na escola, na faculdade. E se você revidar o que ele tá fazendo, é pior. Você tem que deixar que as outras pessoas te conheçam. Não tente, dica, não tente bater de frente com o narcisista. Deixa É a pior ele. coisa. Você perde. Você Sempre você perde. Consegue perder. Ele tá falando mal de você, do É, seu é trabalho, sobre da sua ganhar ou profissão, perder, né? deixa. Mas- É sobre você ganhar, eu acho. Se É sobre blindar. você ganhar, você sair bem, Pegar paz. você ter sua Isso. paz. É. E a paz, assim, eu falo que a gente tem que. Eu acredito muito em Deus. Sim. E eu acho que a gente tem que buscar muito essa questão da espiritualidade, não para ela ser uma muleta, igual muitas pessoas fazem também. De olhar e falar assim: ah, mas esse daí não é a pessoa. A gente tem que perceber também o que é a pessoa, o que não é, se blindar espiritualmente, buscar a Sim. sua paz espiritual, que é muito Perfeito. importante. E que nenhuma crença, acredito, nenhuma religião apoia esse tipo de atitude, nenhuma crença, nenhuma Bíblia- religião apoia A você. Bíblia ela é bem clara nisso. Muito. Pessoas egoístas, pessoas que só fazem o mal desses, afasta-se. E isso resplandece, né? Sabe o que eu acho engraçado? Que, gente, a Bíblia, ela é um livro antigo, mas é atemporal. É atual, né? É. Muito Sim. atual. É Sempre. atemporal, igual o subconsciente que a Andrea falou. É atemporal. Porque ela fala que o que tá dentro resplandece no rosto. E aí, olha como faz sentido de tudo isso que a gente tá falando. Se Sim. você dentro tá necrosado, tá mal, tá doente, tá traumatizado, isso vai resplandecer de você se olhar e falar: não, não tá bom, eu quero mexer, eu quero isso, eu quero aquilo. Além do limite do ajuste, né? É porque é o que eu A gente falo. vai envelhecendo, tem uns ajustinhos. Sim, é o que eu que falo. é muito Envelhecer, bom fazer. todo mundo vai. Vai. Não tem É um co- processo. É um processo da vida, não tem como. É um processo bonito, só não envelhece quem morre. Como eu trabalho com estética, eu sempre falo, tem como você envelhecer bem. Não precisa você mudar, você ficar preenchendo o seu rosto. Não, mas a gente pode fazer um bioestimulador de colágeno, a gente pode fazer um preenchimento labial que vai melhorar o seu processo de autoestima. envelhecimento e a sua autoestima. É, Eu prezo muito laser. isso lá no consultório. A sua autoestima, o seu processo natural. O que que eu posso fazer para melhorar o seu processo natural de envelhecimento? Qual é a causa? A causa sempre é o derretimento de face, perca de colágeno. É. Isso é nítido, é o que acontece. Então a gente vai tratar o quê? Estimulador de colágeno. Vamos estimular colágeno, não vamos ficar preenchendo essa face para não ficar uma coisa artificial. Aham. Porque não adianta eu preencher uma face flácida, vai continuar caindo, vai continuar derretendo e você não vai gostar do resultado depois. É. Então, tratar a causa raiz do problema, que é a perca de colágeno, a gente bioestimular colágeno, entrar com outros tipos de procedimento, com a toxina botulínica, que ajuda muito a prevenir as linhas e as marcas de expressões profundas, futuras. Então, assim, tem muitos tratamentos que é o que eu busco no meu consultório, é o natural. Não Natural. a gente transformar o que você não é, não preencher
ou fazer coisas que você não tem necessidade em fazer. Porque você pode até fazer com outro profissional, mas eu tenho certeza que depois você vai voltar comigo querendo retirar. Vocês já pegaram algum caso, assim, do paciente chegar esgotado, deprimido, por, não é por essa causa, né? Mas acusando um procedimento estético, que na verdade é ele que procurou, muitas vezes sem uma necessidade clara, e aí ele se deprimiu quando ele chocou e viu o resultado, né? Que provavelmente foi num profissional ruim, que fez tudo do jeito que ele quis, né? Coloca 80 ml na boca, fica com aquela boca que parece um boné, né? E vários outros procedimentos. E aí isso desencadeou, foi a gota d'água. Vocês já pegaram algum paciente assim? Não nesse caso, mas já peguei pessoas que estão em processo de envelhecimento e daí tem a tristeza profunda por estar envelhecendo. Tem gente que não Isso aceita o processo de é, envelhecimento. mas Ele o- não aceita. Eu tenho um paciente meu, ele é fiel ali. Mas ele faz procedimentos em enzimas, faz bioestimulador de colágeno, toxina botulínica, e ele é um paciente masculino. E ele busca incansavelmente o processo de ele não envelhecer, retardar o processo de que envelhecimento. na verdade é isso, né? A busca de procedimentos é não envelhecimento. Aí eu converso com ele, viu? Você não precisa mais. Eu acho, chegou, né? Nós fizemos um protocolo para você, finalizamos esse protocolo, a gente pode fazer outro, mas nada além disso. Ele não sai do consultório. Todo mês ele tá lá no consultório. Ele viciou. Ele não sai. Aí eu tento fazer o quê? Não, o estimulador de colágeno, tudo bem. Agora, preencher, ele chegou lá, eu quero preencher aqui, doutora, o bigode chinês. Não tinha necessidade alguma de preencher. Aí eu falei pra ele, se eu preencher, aí você vai ficar parecendo com a boca dos Simpsons. Então, vamos tratar a causa, vamos tratar a sua perca de colágeno. Fizemos o bioestimulador de colágeno, adorou. Já quer fazer outra coisa. Então, assim, eu tenho que ir segurando incansável. ele, porque se deixar, menina, ele se transforma em outra pessoa. Mas eu vou segurando ele aí, senão. Eu falo, eu acho que todo o dinheiro que ele tem, ele deixa no consultório. Em tudo. Entendi. Para Imagina. emagrecimento, tudo. Ele tem muito medo de envelhecer. Mas ele sugira fala, terapia para ele. já Sim. faz. Ah, ele faz? Faz. Então, sugira trocar a terapeuta. Ficaria estranho se eu falasse isso. Sugira trocar a terapeuta. Não tá na hora de trocar. Por isso que o processo com a PNL ela é muito rápida, porque vai lá na base. Sim. Na raiz, né? Quando a gente fica com muita conversa, muito falando sobre os mesmos assuntos, que é a maioria das terapias, funciona assim. Tudo bem, não tenho nada contra. E pessoas, às vezes, precisam falar mesmo, né? E a hora que ela fala, a mente dela já está buscando as melhores alternativas para aquela questão dela. Mas muitas vezes, na verdade, a porcentagem ela é muito alta de que não funciona. Porque Não isso eu não funciona. entendo, Roseli. Eu juro que eu não entendo isso de você já tem um trauma, aí você vai na terapia. E fica falando. Só O daquilo. cérebro vai ouvindo de novo a mesma situação. Vai trazer uma alternativa. Mas, por isso que a PNL é uma terapia rápida. Porque vai lá na base da estrutura. Ó, para você ter uma ideia. Não tem a ver com o assunto de ansiedade, mas tem a ver com o assunto... É a ansiedade, porque... Ansiedade Eu peguei tá em uma. tudo. Tratei o último caso agora e ela tinha. Só de falar a palavra elevador, ela tremia na cadeira. Ela tremia. Ela falava assim: meu filho mora no 13º andar. Como é que eu vou visitar meu filho? E aí eu falei, tá. E aí fomos perguntando. Nessa primeira consulta, a gente já identificou onde estava a verdadeira causa do medo do elevador. E sabe onde estava? Ela, enquanto ela era pequenininha, tinha um tio dela que ela amava muito esse tio. E o que aconteceu? O tio morreu. Morreu. Ela era pequenininha, ela não sabe nem a causa. Tanto que daí veio na imagem, naquele momento da terapia, esse tio. E ela viu o caixão se fechando. Esse fato dela ver o caixão se fechando, ela começou a chorar. Ela tremia, fiz uma ancoragem no lugar seguro dela, que é um exercício que a gente usa dentro das técnicas da PNL.
Aí eu tava no momento que a gente tava na terapia, ela tava vivendo o cérebro temporal. A Uhum. criança tava lá, ela tava ali, mulher, vendo a criança sentindo aquele medo do caixão sendo fechado. O que vai acontecer com meu tio? Meu tio tá ali, tá sufocado. A mente dela interpretou, tá sufocado, tá sendo fechado. Ela cresce, né, adulta, ela já tem quase 50 anos, 2 filhos grandes já, filho mora sozinho, não consegue fazer uma visita para o filho dela. A mente dela vai rapidamente para aquele processo lá. Então, a gente trata esse processo. Agora, se eu fico com muita conversa, eu vou ficar 10 anos em terapia Aham. e não vou saber identificar a verdadeira causa daquele gatilho, daquele medo, daquele pavor. Não é nem medo, é um pavor, mesmo, um Pavor. terror que ela tinha. Mas aí, nesse caso, não foi culpa de ninguém. Por exemplo, os Não. pais não erraram, ela estava ali, tudo Foi bem que... os traumas, Eloy, O subconsciente arquivou. eles se instalam com alto impacto emocional ou por diversas vezes que você ouviu uma situação. Ele se instala nesse momento. Por exemplo, diversas vezes você ouviu que você era burro, que você não era nada, que você não prestava. Você vai acreditar, você vai crescer Sim. Acreditando. acreditando naquilo que você ouviu. E se você vê uma coisa de alto impacto emocional, que foi o caso dessa criança. Foi um alto impacto emocional. Perdeu esse tio. E o medo que ela tinha ali, qual era o medo? Base, perda. Sufocamento, vou perder. Porque depois ela não viu mais o tio. A criança, ela tem uma interpretação da morte, né? É como se a pessoa estivesse deixando ela. Não porque ela morreu e porque morreu. É porque ela tá me deixando. A criança, ela interpreta dessa maneira. Ela não tem ainda capacidade cognitiva de entender o que é verdadeiramente a morte. É. Só depois de um tempo que a mente dela tá estruturada para isso. Que é um processo da vida, né? Da nossa vida imperfeita. Mas aí fomos trabalhando, ela tá assim, vamos dizer, 80% zerou. Ela consegue entrar dentro do elevador, ela vai até o quarto, quinto andar. Mas só o fato dela pensar, ela já imaginava o caixão se fechando. Mas ela não tinha essa consciência. Nossa. Tanto que ela saiu da terapia, no primeiro dia ela foi vomitar. É muito normal isso. Ela foi pôr pra fora aquilo. Olha só. Foi um caso mais recente. Esse é um case mais recente. Mas ela... Ela ainda está em terapia, algumas consultas, mas ela já resolveu parte dessa estrutura aí do medo dela. E que ela gerava- chegou a ver o filho dela? Ela foi na casa do filho? Não foi por falta de oportunidade ainda. Mas ela sabe que nem sábado ela contou, ela teve na terapia essa semana. Sábado ela entrou, ela falou, Rose, no momento que fechou a porta ainda, deu aquela Impacto. ela usou a palavra sufocamento. Ainda senti aquele sufocamento. Aí eu já entendi que estava relacionado com... Então a gente usa algumas ferramentas na PNL para destruir aquela imagem, para diminuir a- o sentimento colocado naquilo. Olha E que aí vai coisa. dissociando e vai ficando cada vez mais leve. Aquilo já não é um problema. Reprograma a É mente. bizarro isso, né? Percebi, decidi, agi. Agir. Reprogramei, PNL escrita. Por isso que é preciso fazer para você descobrir. Tem pacientes que falam assim: nossa, eu estava fazendo um protocolo, de repente eu me lembrei de uma pessoa, eu me lembrei de uma pessoa do passado, me lembrei de uma situação, memória. Foi aquilo que te causou o trauma. Eu falo sempre: lembrou de uma situação, lembrou de uma pessoa, anota. Aí minha terapeuta fala. E faça o protocolo com ela, para você reprogramar a sua mente. Foram aqueles novos que eu te mandei. Protocolo com situações, protocolos com pessoas. A terapia trabalha constelação familiar, PNL, a sua mente presente e a sua mente subconsciente. E é isso que nós precisamos tratar. E estudos, eu me apaixono pelo subconsciente. Nosso subconsciente, muitas vezes, ele tá machucado, ele tá ferido, ele tá com traumas. E ele só quer que você plante uma sementinha nova, para que ele possa ajudar a nossa mente consciente a realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Tem paciente que eu falo assim, começa escrevendo o seu sonho. Ah, meu sonho, acho que é ter um carro, uma casa.
Não, eu tô falando de sonho, tô falando de realização. Tem gente que nem sabe sonhar, tem gente que nem sabe ter, E isso anotar, também está relacionado à infância, né? com Ela não pode certeza, sonhar. com certeza. Exatamente. E aí entra você dar comandos para sua mente. Se você não sabe sonhar, se a pessoa não sabe o que ela quer, sua mente vai te levar para onde? Para qualquer Para lugar. qualquer lugar. Então a terapia ensina isso também. Qualquer lugar que outras Que- pessoas. É isso que eu ia... Isso. Exatamente. Que não é o seu caminho, é a direção de outras E o pessoas, né? narcisista é bem Adora pessoas adora assim, né? isso. Ah, você não sabe para onde ir, eu te levo, pode deixar. Nossa, gente, realmente. E nunca é para um lugar Bom. de conforto ela. para quem não Não. sabe. Pra Conforto ambos, né? porque É só... é terrível para todo mundo. Todo mundo sai perdendo numa situação dessa. E o narcisista, ele tem um poder de Persuasão. persuasão muito forte. Porque você você conversa, você... Ela entra na tua vida de uma forma que nem no meu caso, prejudicava o meu casamento, prejudicava a minha É. criação com a minha filha, Autoestima. minha autoestima. Então, assim, eles fazem você acreditar que aquilo é certo. Que aquilo que ele tá falando pra você é certo. Que você está vivendo na tua casa um relacionamento tóxico. Nossa, não sei o que- mas é difícil, não. Então, assim, gente. a pessoa ela tem um poder tão forte Meu de Deus. controlar você, ainda mais quando é uma pessoa muito próxima. Próxima é. E quem tá dentro, né, quem sofre com isso, é muito difícil sair. Porque você não consegue enxergar que você tá fazendo, que a Eu pessoa tá fazendo imagino. isso com você. Uhum. Você olha e fala, não, mas ela tá sendo boa comigo. Tá cuidando. Ela tá cuidando de mim, tá ela olhando não pra quer mim. o meu mal. Aí você fica ali, aí até você começar a enxergar as coisas e conseguir se libertar, é difícil. É um processo longo. E até hoje eu sofro ainda um pouco com isso, ainda estou no processo de libertação. E é por isso Por que i- você tem que sempre ter uma ferramenta Sim. para você usar, para você equilibrar a sua mente. Eu costumo dizer assim, se você não... O que está acontecendo nessa relação? Você se sente cansada, se sente esgotada? Tem Sim. coisa aí. É. Porque uma relação saudável, uma relação em harmonia, onde um dá, outro recebe, daí faz essa troca gostosa, Uhum. ela traz a paz, que é essa Isso. palavrinha tão gostosa, né? É a paz. Olha, então assim, quando existe alguma... Você sente até no corpo sintomas, quando alguém não tá te fazendo calafrio, bem. calafrio. Tem uma O vozinha corpo inconsciente fala. sua que É. diz assim, cuidado, Eu, tem quando eu alguma fico- coisa errada com a Sim. pessoa. Quando eu fico perto dessa pessoa, parece que eu corri uma maratona, assim. É. Isso, exatamente. Porque é um cansaço físico, mental, é uma coisa Não é que você não uma- consegue nem explicar. É, Uma dor no corpo, é uma coisa que você fala, gente, eu não fiz nada, eu fiquei sentada conversando com essa pessoa. Mas eu saí tão cansada que como se eu tivesse atendido 20 pacientes no dia. É muito cansativo e é muito dolorido pra gente também. E não são só os narcisistas que sugam essa energia. Os vítimas também. invejosos, as vítimas, os vítimas, as pessoas que são vítimas, né? Não Nossa, são, né? O vítima intencional, Se sente se você não tiver blindado, ele suga você. É. Porque ele nunca tá bem, ele sempre tá mal, ele sempre tá doente, ele nunca tá. Quando ele não tá Quer chamar doente, atenção de Se o tudo. problema é Porque desse tem um tamanho, fica benefício, desse né? tamanho. é. E aí Mas essa vítima é diferente do narcisista, é né? diferente. É. Ele quer atenção. Ele quer É, atenção. ele quer atenção. Mas tem um Conheço. narcisista vítima. Tem um narcisista Tem um narcisista que vítima e vingador. Ele é coitadinho Gente. para todo mundo Não, olhar para ele, ter atenção Isso. para ele. Até Na verdade, isso. ele tem uma outra intenção ali atrás. É. Para as Perigoso. outras pessoas ele é bem legal, mas com você e na frente das pessoas, ele vai te tratar super bem. Meu Deus. Ele é o top. Olha, eu agradeço muito Nossa, a presença de vocês. Foi um papo muito gostoso. Ai, Passou foi muito mesmo. rápido. Né? Nossa, passou muito rápido. Roseli, Andréia, Amanda, pessoas maravilhosas. Nesse mês das mulheres, que eu fiz questão de trazer só mulheres fortes, mulheres que fazem diferença na sociedade. Mulheres que são reais, porque muitas vezes hoje a mídia dá espaço para as perfeitas, pessoas perfeitas, que eu falo que elas não existem. Sim. E a gente é feito de dificuldade e de superação. E por isso
Também foi intencional trazer pessoas fortes, pessoas relevantes, pessoas que fazem a diferença na vida das outras, que têm suas dores e que superaram as suas dores, que não tem mais, né? Que a gente vai superando. Meu avô que falava pra mim, Aprendizado. não fala que é seu. Que é É, ruim, não fala que é seu. ele te ensinou bastante. Olha, É o é. mesmo vô do É o mesmo vô. Ele ia amar a terapia. Gente, meu avô Já seria um era. terapeuta maravilhoso. É, então. É um terapeuta nato, né? Aham. Ele era Ele maravilhoso, já meu usava avô. a boa linguagem. É, Isso. e eu fiquei com ele até a hora da morte dele. Eu vi ele ficando azul. Que vai faltando oxigênio, né? Aham. Eu fiquei com ele até o fim. Era uma pessoa assim. Eu dormi no papelão aqui no regional, deitada no papelão do lado dele. O tempo todo eu fiquei com ele, sério. Ele era uma pessoa assim, abençoada. E é isso que a gente quer deixar pro mundo, né? É. A lembrança de sermos pessoas que fizeram a diferença Deixou na uma vida dos marca outros, boa. uma marca boa. Esse tem que ser o nosso propósito. E tá aqui com vocês me ajuda também. Eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir. Então, por favor, curtem, comentem, compartilhem esse material rico, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Se impactar a vida de uma pessoa, a gente já salvou fizemos muito. Isso. uma pessoa. Eu vou deixar o contato depois no YouTube de todas as profissionais que estão aqui, para que vocês possam entrar em contato, procurar essas profissionais maravilhosas, cada uma na sua área, mas todas ajudando o mundo a ter mais bem-estar, mais saúde física e emocional. Precisamos, né? Precisamos todas, com certeza, todas, todos e todo mundo que está aqui nesse mundo. Muito obrigada a todos. agradeço. Obrigado, pessoal que está aqui. Foi um papo incrível. Obrigada, Eu meninas. que agradeço.